Olá, queridos. Então vamos agora passar para um outro conteúdo, né, dentro da nossa grade curricular, que é a trigonometria. É um conteúdo muito importante dentro da matemática, com muitas aplicações na nossa vida prática. E aí, para começar, nós vamos estudar um pouquinho da história da trigonometria, tá? Eu encontrei esse material aí do professor João Gilberto, que eu achei muito interessante, e aí estou aproveitando para compartilhar com vocês. Então, aí, a origem da trigonometria ela é incerta. Entretanto, pode-se dizer que o início do desenvolvimento da trigonometria se deu principalmente devido aos problemas gerados pela astronomia, agrimensura e navegações por volta do século IV ou V antes de Cristo, com os egípcios e babilônios. É possível encontrar problemas envolvendo a contagem, a cotangente, no papiro de Inde e também uma notável tábua de secantes na tábua cuneiforme babilônica. Olha só aí uma imagem, né, desse papiro de Inde que está no Museu de Londres, tá? Então é de uso, né, bem antigo esse conteúdo. Um certo número de papiros egípcios, de algum modo, resistiu ao desgaste do tempo por mais de 3 milênios e meio. O mais extenso dos de natureza matemática é um rolo de papiro com cerca de 0,30 metros de altura e 5 metros de comprimento, que está agora em British, no museu, exceto uns poucos fragmentos que estão no Brooklyn Museu. Foi comprado em 1858, numa cidade à beira do Nilo, por um antiquário escocês, Henry Grinde, que lhe emprestou seu nome. Às vezes é chamado papiro de Hermes, em honra ao escriba que o copiou por volta de 1650 a.C. O escriba conta que o material provém de um protótipo do Reino do Meio, de cerca de 2.000 a 1.800 anos antes de Cristo. E é possível que parte desse conhecimento tenha provindo de Imhotep, o quase lendário arquiteto e médico do faraó Djoser, que superintendeu a construção de sua pirâmide há cerca de 5.000 anos. De qualquer modo, a matemática egípcia parece ter ficado estagnada por cerca de 2.000 anos, após um início bastante auspicioso. Aí tem a fonte, né, dessa informação. Talvez a mais notável das tábuas matemáticas babilônias já assinaladas. O nome indica tratar-se de uma tábua da coleção de Plimpton, da Universidade da Colômbia, catalogada sobre o número 322. A tábua foi escrita no período babilônico antigo, aproximadamente entre 1900 a 1600 a.C. E os primeiros a descrever seu conteúdo foram Negebor e Sachs, em 1945. A palavra trigonometria significa medida das partes de um triângulo. Não se sabe ao certo se o conceito da medida de ângulo surgiu com os gregos ou se eles, por contato com a civilização babilônica, adotaram suas frações sexagesimais. Mas os gregos fizeram um estudo sistemático das relações entre ângulos ou arcos numa circunferência e os comprimentos de suas cordas. O astrônomo Hiparco de Niceia, por volta de 180 a 125 a.C., ganhou o direito de ser chamado o pai da trigonometria, pois na segunda metade do século II a.C., fez um tratado em 12 livros em que se ocupou da construção do que deve ter sido a primeira tabela trigonométrica, incluindo uma tábua de cordas. Evidentemente, Hiparco fez esses cálculos para usá-los em seus estudos de astronomia.
Hiparco foi uma figura de transição entre a astronomia babilônica e a obra de Ptolomeu. As principais contribuições à astronomia atribuídas a Hiparco se constituíram na organização de dados empíricos derivados dos babilônios, bem como na elaboração de um catálogo estelar. Melhoramos em constantes astronômicas importantes. Durante duração do mês e do ano, o tamanho da Lua, o ângulo de inclinação da eclíptica e, finalmente, a descoberta de precessão dos equinócios. Outro matemático grego, Menelau de Alexandria, por volta de 100 depois de Cristo, produziu um tratado sobre cordas num círculo, em 6 livros, porém vários deles se perderam. Felizmente, o seu tratado, Safaérica, em 3 livros, se preservou numa versão árabe, e é o trabalho mais antigo conhecido sobre trigonometria esférica. Entretanto, a mais influente e significativa obra trigonométrica da antiguidade foi o Sistax Mathematica, obra escrita por Ptolomeu de Alexandria, que contém 13 livros. Esse tratado é famoso por sua compacidade e elegância, e para distingui-lo de outros foi associado a ele o superlativo magi, ou o maior. Mais tarde, na Arábia, o chamaram de Almagesto, e a partir de então a obra é conhecida por esse seu nome, né? Então, mostrando a mesma influência babilônica apresentada por Hiparco, Ptolomeu dividiu a circunferência em 360 partes e o diâmetro em 120 partes. Durante 2 séculos, o Almagesto representou a mais importante fonte de consulta para os astrônomos de todo o mundo. Porém, no século VIII é que os cientistas voltariam a sua atenção para as obras trigonométricas de um povo que sempre surpreendera ao mundo com a sua matemática original e criativa, que são os hindus. A mais antiga tábua de senos foi descoberta na Índia, onde essas tábuas, sem dúvida, se originaram. Seus inventores desconhecidos conheciam as ideias matemáticas gregas e babilônicas transmitidas como subprodutos de um florescente comércio romano com o sul da Índia, via Mar Vermelho e Oceano Índico. O Súria, cujo significado é sistemas de astronomia, era um conjunto de textos matemáticos e regras enigmáticas de astronomia, redigido em versos em sânscritos, para com poucas explicações e nenhuma prova. Foi composto no século IV e V depois de Cristo, mas a versão que resta foi revista tantas vezes que é difícil dizer que partes estão em sua forma original. O primeiro aparecimento real do seno de um ângulo se deu no trabalho dos hindus, Aryabhata, por volta do ano 500. Ele elaborou tabelas envolvendo metade de cordas, que agora realmente são tabelas de senos, e usou Jiva no lugar de seno. Essa mesma tabela foi reproduzida no trabalho de Brahmagupta em 628. E um método detalhado para construir uma tabela de senos para qualquer ângulo foi dado por Bhaskara em 1150. Durante algum tempo, os matemáticos árabes oscilaram entre o Almagesto e a trigonometria de Jiva, de origem hindu. O conflito chegou ao final quando, em 850 e 929, o matemático árabe Al-Batani adotou a trigonometria hindu, introduzindo uma preciosa inovação, o círculo de raio unitário. Surgiu o nome da função seno. Aqui nós temos o teodolito, né? O teodolito é um instrumento óptico de medição de posições relativas. É vulgarmente utilizado em topografia, navegação e em meteorologia. Funciona com uma ótica, por vezes 2, montada num tripé com indicadores de nível, permitindo uma total liberdade de rotação horizontal ou vertical.
Mede distâncias relativas entre pontos determinados em escala métrica decimal, múltiplos e submúltiplos. O teodolito é composto por partes ópticas e mecânicas. No seu interior possui prismas e lentes que, ao desviar o raio de luz, permite uma rápida e simples leitura de limbos graduados em graus, minutos e segundos. Esse aí ele é um instrumento já assim mais atualizado. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com esse instrumento no meu ensino médio, só que ele é um instrumento assim bem mais arcaico que esse aí. E aí vocês costumam me dizer nas aulas, né? Ah, se eu soubesse quem inventou matemática, eu matava e aquela coisa toda. Vocês estão vendo aqui pela história da trigonometria e tantas outras que nós já estudamos, que a matemática, na verdade, ela surge da necessidade do homem de evoluir. Então, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos precisando de novas coisas para a nossa vida, vai surgindo a necessidade de ampliação do conhecimento e de aplicação desse conhecimento na nossa vida. Então, é por isso que a gente não pode matar quem inventou matemática, porque não foi uma única pessoa, né? Então, aí você vê que a trigonometria, ela tem uma larga utilização na nossa vida, que facilita a nossa vida, que facilitou a descoberta de muitas coisas, né? Na agrimensura, para medir, para ver a questão da astronomia, que é tão importante para o nosso calendário, né? Dia, noite, anos, né? Essas divisões todas são importantes. E olha só esse outro instrumento aqui, olha. Antes do teodolito, utilizava-se o astrolábio, que só permitia medir ângulos no plano e ao nível do observador e dos objetos a medir. O astrolábio é um antigo instrumento para medir a altura dos astros acima do horizonte. Atribui-se a Hiparco, o pai da astronomia e trigonometria, a sua invenção. Ptolomeu designa por astrolábio a esfera armilar, que os árabes combinaram com o globo celeste e aperfeiçoaram, criando assim o astrolábio esférico. Olha só, que legal, né? Então, como nós vimos, né, um dos significados de trigonometria significa medida das partes de um triângulo. Então, a gente vai estudar a trigonometria no triângulo retângulo e depois a trigonometria no ciclo trigonométrico. Então, para começar com a trigonometria no retângulo, nós temos definição de triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Ângulo reto é aquele que mede 90 graus. O triângulo retângulo, ele tem algumas características, né? Por exemplo, num triângulo retângulo, o lado situado em frente ou de frente para o ângulo reto é a hipotenusa, é chamado de hipotenusa. Equivale ao maior lado do triângulo retângulo. Os outros dois lados, os lados que formam o ângulo reto, eles são chamados de catetos. E dependendo da posição em que ele estiver em relação ao ângulo, ele pode ser um ângulo um cateto chamado de cateto oposto, se ele estiver de frente para o ângulo que foi dado, ou ele pode ser chamado de cateto adjacente, se ele estiver ajudando a formar o ângulo. Olhem só aqui esse triângulo retângulo. Aqui nesse quadradinho, que tem esse pontinho, essa é a simbologia usada para ângulo reto. Então, onde vocês virem esse símbolozinho aí, significa que ali é onde está o ângulo reto, que mede 90 graus, tá? Aí nós temos o lado A, que é a hipotenusa, tá? Que é o maior lado desse triângulo, tá de frente para o ângulo reto, né? Tá oposta ao ângulo reto, melhor dizendo. E aí os lados B e C são os catetos.
Se nós levarmos em consideração o ângulo alfa, alfa é esse aqui. Se nós levarmos em consideração o ângulo alfa, o cateto B é o cateto oposto, porque está de frente para ele. E o C é o cateto adjacente, porque está ajudando a hipotenusa a formar esse ângulo. Ok? Então, o cateto oposto, ele fica de frente para o ângulo. Cateto adjacente, ele está colado, adjacente, colado ao ângulo, né? Vai ajudar a formar o ângulo junto com a hipotenusa. Aqui nós temos um teorema muito famoso, muito aplicado quando a gente tem dois lados num triângulo e quer descobrir o terceiro, que é o teorema de Pitágoras, né? Aplicado aqui ao triângulo retângulo. Então, aqui vocês observam, nós temos um triângulo retângulo. De frente para ele está a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo. E aqui nós temos os catetos. O teorema de Pitágoras, ele diz que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês manuscrito por que se chegou a essa nomenclatura aí. Quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é um teorema que vocês já conhecem desde a 7ª série, que é o teorema de Pitágoras. Olha só aqui uma aplicação do teorema de Pitágoras. O perímetro de um triângulo retângulo de catetos iguais a 5 e 12 é igual a... Primeiro você precisa lembrar o que é perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono, ok? Observem que nessa figura eu tenho a medida de dois lados e está faltando a medida do terceiro lado para eu poder calcular o perímetro. Então, nesse caso, eu aplico a fórmula do teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. E nesse caso eu quero descobrir a hipotenusa, né? Então aqui, olha, A ao quadrado igual os catetos 5 ao quadrado, 12 ao quadrado. Calcula-se as potências, né? 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144 dá 169. Operação inversa da potência, aqui está ao quadrado, então para o outro lado passa a raiz quadrada. Raiz quadrada de 169 é 13. Então, agora que eu sei a medida da hipotenusa, que é 13, para saber o perímetro, eu vou somar 13 mais 12 mais 5, que vai dar 30. Existem relações bem específicas entre esses lados do triângulo retângulo, tá? Que são aqui chamadas de razões trigonométricas. Então, aqui está um triângulo retângulo, né? Aqui o ângulo reto, hipotenusa. Aqui a gente está levando em consideração o ângulo alfa. Em relação a esse ângulo, aqui é o cateto oposto, que está de frente para ele. E aqui é o cateto adjacente, que é o que está colado no ângulo, né? Formando esse ângulo junto com a hipotenusa. Nós sabemos, ou já é para saber, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Isso quer dizer o quê? Que se eu somar beta, alfa e esse ângulo reto aqui, a soma deles dá 180. Então, se eu já tenho aqui 90, a soma desses dois ângulos agudos aqui só pode dar também 90. O que é um ângulo agudo, para quem não lembra, né? Um ângulo agudo é aquele que mede menos de 90 graus. Então, se aqui já tem 90, então a soma desses outros dois aqui só pode ser também 90. E aí, quais são as relações trigonométricas que nós temos? A língua querendo embolar aqui. Nós temos o seno, o cosseno e a tangente. O seno de um ângulo equivale à razão cateto oposto sobre hipotenusa.
tá aqui, ó. O cosseno de um ângulo equivale à razão cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de um ângulo equivale à razão cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Exemplos aqui, olha. No triângulo retângulo abaixo, o valor do cosseno é igual a. Então, aqui ele aplicou o teorema de Pitágoras para descobrir aqui o valor do cateto adjacente, tá? Porque para se calcular o cosseno eu preciso do cateto adjacente. Então, eu peguei, ou melhor, o exemplo pegou hipotenusa, 10, então ficou 10 ao quadrado. Cateto oposto, 8 ao quadrado. Cateto adjacente, que a medida a gente não sabe, ao quadrado. Calculando a potência, 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado 64. Esse 64, se eu troco ele de membro, ele vem negativo. Então, fica 100 menos 64, que dá 36. Operação inversa da potência, aqui está ao quadrado, então a inversa é raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, se esse cateto aqui mede 6, o cateto adjacente, o cosseno vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ficar 6 sobre 10, simplificando por 2, 3/5. Então, aqui, olha, primeira relação, seno de um ângulo agudo. Seno é a razão entre as medidas do cateto oposto e a medida da hipotenusa, né? Então, cateto oposto ao ângulo alfa, B, hipotenusa, A. Então, seno de alfa é B sobre A. Segunda relação, cosseno de um ângulo agudo. Cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. Então, aqui em relação ao ângulo alfa, o cateto adjacente é C, a hipotenusa é A. Então, cosseno C sobre A. Terceira relação, tangente de um ângulo agudo. A tangente é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Então, aqui em relação ao ângulo alfa, cateto oposto B, cateto adjacente C. Então, a tangente de alfa é B sobre C. Então, hoje a gente vai parar por aqui. Vou colocar o exercício proposto lá no Classroom. E na próxima aula a gente vai ver ângulos notáveis, tá bom? Grande abraço, bom estudo. Então, eu falei para vocês que eu ia mostrar por que o teorema de Pitágoras tem aquela aplicação, né? Quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui eu coloquei, olha, um triângulo retângulo, tá? Os catetos desse triângulo retângulo são 3 e 4, a medida, e a hipotenusa é 5. Se eu construir um quadrado em cima dessa hipotenusa, olha quantos quadradinhos eu vou ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Se eu construir um quadrado em cima desse cateto aqui, olha quantos quadrinhos eu vou ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nesse outro cateto aqui, se eu também construir um quadrado sobre ele, olha quantos quadrinhos eu terei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu somo 16 mais 9, dá 25. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora, vamos aqui para um outro exemplo. A gente já fez, né, no vídeo, já tinha exemplo, mas vamos aqui de novo, né? Para identificar quem é o seno, cosseno e a tangente nesse triângulo aqui, retângulo, ABC. ABC. Então, o seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, levando em consideração o ângulo alfa,
O cateto oposto aqui, olha, que tá de frente para ele, é 6. E a hipotenusa, que é o maior lado de frente para o ângulo reto, é 10. Simplificando por 2, eu tenho 3/5. Então, o seno de alfa equivale a 3/5, que eu posso dividir e dar na forma decimal 0,6. Cosseno de alfa. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente, ele está colado no ângulo. No caso aqui, é 8. A hipotenusa é 10. Simplificando também por 2, vai dar 4/5. E se você dividir 4 por 5, aí vai dar 0,8. A tangente do ângulo. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ficar 6/8. Simplificando por 2, 3/4, ou 0,75. Então, meus queridos, vamos para a resolução da atividade da aula passada, né? Onde a gente viu a trigonometria. Começamos o estudo da trigonometria no triângulo retângulo, e aí a gente começou revisando o Teorema de Pitágoras. Então, aqui o Teorema de Pitágoras, a gente já sabe, né? A fórmula é quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, o exercício pede para que a gente determine o valor de x em cada triângulo. Então, em cada um deles, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras e descobrir qual é o valor de x. Então, o primeiro passo é você descobrir quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Na letra A, a hipotenusa é 20, que é o maior lado do triângulo que está de frente para o ângulo reto, ou oposto ao ângulo reto. Então, se ela é a hipotenusa, os outros dois lados são os catetos. Então, fica 20 ao quadrado igual a 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado. Aqui que eles são semelhantes, né? Tem a mesma variável elevada ao mesmo expoente. Nós podemos somar. Então, 9 mais 16, 25. O 25 que está multiplicando a variável vai passar dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 400 dividido por 25, que dá 16. Operação inversa da potência, aqui está o quadrado, vai passar para o outro lado, raiz quadrada. Aqui nós não vamos colocar mais ou menos, porque se trata de medida. Então, medida é só valor positivo. Raiz quadrada de 16 é 4, valor de x. Na letra B, a hipotenusa é 3 raiz de 5. Então, 3 raiz de 5 ao quadrado, igual, os catetos são 6 e x. Então, 6 ao quadrado, x ao quadrado. Aqui, gente, olha, 3 raiz de 5 ao quadrado, isso aqui é uma multiplicação, 3 raiz de 5. Então, eu elevo o 3 ao quadrado, que dá 9, e a raiz de 5 ao quadrado é 5. Você pode cancelar aqui o índice com o expoente. 6 ao quadrado, 36, e x ao quadrado permanece, né? 9 vezes 5, 45. 36 está somando, passa subtraindo. 45 menos 36 dá 9. Raiz quadrada de 9, 3. Aqui na letra C, a hipotenusa é x mais 1. Então, fica x mais 1 ao quadrado. Os catetos, raiz de 7 e x. Então, aqui, ó, raiz de 7 ao quadrado, x ao quadrado. Aqui, eu aplico a regrinha lá do polinômio do quadrado da soma, né? O quadrado da soma vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se você não lembra essa regrinha, você pode resolver isso aqui em forma de potência. Eu vou fazer bem aqui em cima para vocês, ó. X mais 1, que multiplica x mais 1. Então, x vezes x, x vezes 1. 1 vez x, 1 vezes 1. Então, ó, x ao quadrado mais 2x
mais 1, tá? Então, tá aqui, ó. Agora, raiz de 7 ao quadrado, ó, cancela, dá 7, mais x ao quadrado. Esse x ao quadrado aqui do segundo membro, se eu trouxer para cá, ele vem negativo. Então, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, eu cancelei logo os dois. Então, vai ficar 2x, esse 1 vai para o outro lado, menos 1. 7 menos 1, 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo, 6 dividido por 2 dá 3. Aqui na letra D, a hipotenusa é 3 raiz de 2 ao quadrado e os catetos x e x. Então, aqui também, ó, é uma multiplicação, né? Então, 3 ao quadrado é 9 e raiz de 2 ao quadrado é 2. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 9 vezes 2, 18, igual a 2x ao quadrado. 2 está multiplicando, passa dividindo. 18 por 2 dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. E na segunda questão, era só para você identificar quem era seno, cosseno e tangente, né? Pela regra, a gente sabe, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? O cateto oposto é o que está de frente para o ângulo, sobre a hipotenusa. Então, fica 9 sobre 15, dá para simplificar por 3, 3 quintos. Cosseno é cateto adjacente ele fica colado ao ângulo, sobre a hipotenusa. Então, 12 sobre 15, simplificando por 3, 4 quintos. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, 9 sobre 12, simplifica por 3, 3 quartos.